Oi, eu sou a Tori e no vídeo de hoje vou contar pra vocês quais são as diferenças entre a minha igreja e a igreja do meu noivo sueco. Da glória. E se você ficou curioso para poder saber, assiste esse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, viu? Vamos lá? Pra quem não sabe, eu e o meu noivo somos cristãos e nós seguimos a mesma linha teológica. Aqui no Brasil, eu sou da Assembleia de Deus e uma curiosidade sobre a minha igreja que talvez você não saiba, mas a minha igreja foi fundada por 2 suecos, mas isso aí fica um tema para um próximo vídeo. Enfim, então, a minha igreja, a Assembleia de Deus, segue a mesma linha teológica protestante que o meu noivo congrega lá na cidade de Estocolmo, que é a cidade natal dele. E aí eu vou falar para vocês algumas dessas diferenças que temos mesmo seguindo a mesma linha teológica. A primeira, que para mim foi a mais chocante, foi o batismo de crianças. A minha igreja não batiza crianças. Eu sei que algumas linhas teológicas têm esse fundamento de batismo com crianças, mas a Assembleia de Deus não é comum você batizar crianças. E lá é bastante comum você ver o batismo com crianças, porque eles acreditam que você está meio que consagrando aquela criança ao Senhor. Mas aqui, ao invés de ter o batismo, nós fazemos essa apresentação, meio de orações. A gente geralmente solicita para que o pastor faça essa oração, entregando aquela vida daquela criança ao Senhor. Outra grande diferença é sobre os dízimos e ofertas. Aqui no Brasil é comum, no momento do culto, a gente solicitar os dízimos e as ofertas. Já lá não é comum eles colocarem esse momento no culto, porque as pessoas lá pagam uma taxa mensal para as igrejas, independentemente se você é cristão ou não, se você vai para a igreja ou não, eles pagam essa taxa às igrejas, porque eles acreditam que a igreja é como se fosse uma instituição como qualquer outra que precisa ser mantida. E quando eles precisam dos serviços da igreja, como o batismo, como casamentos, eles vão só lá e fazem o agendamento para poder usufruir daquele serviço da igreja. Já aqui, como a gente não recebe essas taxas mensais, a gente realmente precisa das ofertas e dos dízimos dos membros. Gente, lembrando, não estou dizendo que lá você não pode ofertar ou dizimar. O meu noivo disse que tem sim a opção de você trazer uma oferta, você trazer o seu dízimo lá na igreja, mas não é aquilo que você faz na hora que você vai para o culto. Geralmente você procura o pastor ou até mesmo a igreja tem um site que você pode estar fazendo essa transferência, mas não é comum no momento do culto eles estarem pedindo dinheiro, até porque as igrejas lá, elas recebem essa ajuda mensal. Outra coisa bem curiosa sobre as diferenças culturais é que o horário do culto é totalmente diferente. Aqui é comum que as pessoas façam o horário do culto à noite, geralmente aos domingos é às 18 horas e durante a semana é às 7h30 ou 7 horas por aí. E lá os cultos são pela manhã, que geralmente é em torno de 11 horas da manhã. Então isso muda em alguns aspectos. Primeiro, a vestimenta das pessoas. Eu percebi que as pessoas vão mais casuais. Percebi essa grande diferença porque na Assembleia de Deus a gente tem essa tradição dos obreiros da Casa do Senhor estarem mais formais, mais sociais. Mas pra mim, pregando o evangelho da forma que deve ser, eu não me importo. Você pode até estar com roupa de mendigo. Outra grande comparação entre a minha igreja, Assembleia de Deus, e a igreja do meu noivo é a questão da escola dominical. Lá eles não têm a escola dominical, porque a nossa escola dominical funciona pela manhã, no domingo de manhã, e como eles fazem o culto no domingo pela manhã, então eles fazem essa escola dominical, que na verdade é só um estudo bíblico, só que no outro dia da semana, que no caso da igreja do meu noivo é na quarta-feira, mas isso depende de igreja para igreja, e pode ser outro dia da semana, mas eles seguem basicamente a ideia da escola dominical daqui do Brasil. Outra diferença que você pode observar é a questão da ceia. Aqui você precisa ser batizado para participar da ceia do Senhor e lá não
não necessariamente você precisa ser batizado. No caso, eu participei de um culto lá enquanto eu estava lá com meu noivo e eu percebi que todo mundo foi, desde criança, adulto, participar da ceia. E aqui, geralmente, há uma explicação antes do momento da ceia que você precisa estar batizado, né? Estar em comunhão com seu irmão, com a igreja, para poder participar do batismo. E eu achei isso bem curioso. Outra coisa que o meu noivo compartilhou comigo, que eu jamais ia conseguir compreender, pelo menos não agora, é o momento do culto onde tem as orações. E essas orações, elas podem ser recitadas da Bíblia, como os salmos, que tem algumas orações. Então, o pastor, ele pode sim levantar a oração recitando um salmo da Bíblia, que eu achei isso muito interessante. Uma coisa que eu percebi quando eu participei do culto lá, e que eu vi que aqui no Brasil, pelo menos na minha igreja, não é comum, é que todo culto eles fazem um coffee break, eles dão um lanchinho pro pessoal que tá saindo do culto e é totalmente de graça, você pode estar participando lá do café da manhã, geralmente é café, suco, água e tem uns pãezinhos. E aqui, pelo menos na minha igreja, na Assembleia de Deus, não é comum. Geralmente a gente tem sim esse comes e bebes, mas em momentos de festa, evento, uma ocasião mais especial. Mas geralmente após o culto não tem esses momentos de comes e bebes. É legal, né? Porque crente gosta de comer e aí a gente sai com o espiritual alimentado e o buchinho também, né? Então foi isso, pessoal, as diferenças entre a minha igreja e a igreja do meu noivo sueco. E eu quero saber de vocês qual foi a diferença que pra você foi a mais chocante. Deixa aqui nos comentários. Não deixa de curtir esse vídeo se você gostou e de se inscrever no canal. Me siga nas redes sociais. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.